Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de abrir a Tua Palavra. E agora, Senhor, que o Senhor possa me usar para falar um pouco daquilo que a gente aprende. E cada vez que a gente lê, Pai, é uma coisa nova que a gente ouve, que a gente lê, que a gente aprende. Amém. Então, abre nossos ouvidos espirituais para entender, Pai. É isso que te rogamos agora. Também rogamos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje nós vamos abrir a primeira passagem que vai estar lá em Lucas 16. Não sei se vocês já perceberam, eu gosto muito de trazer parábolas, minhas parábolas, gosto demais. E é muito bom, por isso que Jesus falava através de parábolas, né? E aqui a gente vê nesse capítulo 16, no 15 antes, Jesus ali ele estava na casa de pecadores, comendo com eles, né? E ali ele ali contava histórias, né? Historinha ali, que era uma lição para aquele povo, contava parábola. E aqui a gente vai falar um pouco da parábola do filho pródigo hoje, né? Tem muitas parábolas aqui, mas eu escolhi aqui a parábola do filho pródigo. E é uma parábola bem conhecida, né? A parábola do filho pródigo, muito louvor também tem dessa parábola. Eu gosto muito de relembrar essa parábola, certo? Porque ela é uma lição. E nós somos privilegiados. Por quê? Porque Jesus, ele contava as parábolas com multidão, mas nem todos entendiam, né? E aqui nós temos o privilégio de entender a parábola, né? Amém por isso, amém por isso. E às vezes os discípulos diziam assim: Senhor, me explica aquela parábola. Aí ele chamava eles à parte e explicava, né? Não explicava também a todo mundo. Então vamos ler aqui um pouco da parábola do filho pródigo, começando no 11 e vai até o 24, certo? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aí vai parar por aqui, né? Ainda continua. Mas aqui a gente vê a história de um filho que estava cansado da vida, né? Ali, 2 filhos, o pai tinha 2 filhos, e um deles disse: Pai, eu quero ir embora. Reparta aí, me dê a minha parte da herança, eu quero ir embora, não estou gostando, não quero ser feliz, né? Deve ter dito mais ou menos isso. Eu vou ser feliz. E ali não passou muito tempo, o pai deu essa herança a ele, né? E era uma vergonha, assim, para o pai, um filho dizer isso, assim, que queria herança, porque era como se estivesse pedindo, desejando a morte do pai, né? A morte do pai. E ali ele foi. Só que eu não vou me demorar muito nessa história toda contando. Eu quero me demorar somente num verso principal dessa história, que vai ser a lição dessa noite hoje.
que é no 15 e 20, né? No 20, que diz assim, a gente já leu, mas vamos repetir. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então todos os dias, né, aquele pai deveria ficar sentado ali, olhando para a estrada, esperando aquele filho. Ok? Pronto. E ali todos os dias o pai devia fazer uma oração: Senhor, traz meu filho de volta, né? Traz meu filho de volta para casa. E ele ali ficava sentado. Eu imagino essa cena, eu imagino um senhor numa casinha, assim, de taipa ou de pedra, que antigamente era, né? Sentadinho ali numa cadeirinha no alpendre, ali olhando o caminho, né? E ele saiu e toda tardinha ele ali esperando, ver se avistava, né, o filho. Mas aí um certo dia o filho, arrependido onde estava, de tanto sofrimento que passou, estava numa situação agora comendo comida de porcos, né? E ele começou a meditar: como é que pode, Senhor? Lá eu tinha, os trabalhadores do meu pai tinham comida boa, os trabalhadores, e eu aqui comendo alfarroba, né? Que era comida de porcos, era uma ração, tipo uma ração, né? E ali ele disse: eu vou voltar, eu vou até o meu pai. Então aqui a gente vê nessa história que o pai, ele foi ao encontro do filho. A pregaçãozinha diz aqui que naquele tempo, quando acontecia isso, quando alguém ia embora, existia um ritual lá naquela aldeia que fazia assim: quando alguém ia embora, o filho ia embora que queria voltar, ele era tipo amaldiçoado, ele não podia voltar, porque eles faziam um ritual gritando uma palavra que se chama, que eu não sei o significado, mas não, o significado diz que é vergonha, né? Que o nome é Quezazá. Então eles gritavam esse nome: Quezazá, Quezazá. Eles já entendiam que aquela palavra era amaldiçoada, né? E ali eles não deixavam ele se aproximar mais de casa. Foi embora, foi. Agora eles iam sofrer a vergonha onde eles estivessem, né? E aquele pai, essa atitude que diz que ele, correndo, foi ao encontro do filho, ele foi antes que fizessem isso com o filho. Está entendendo? Para quebrar aquela barreira ali, porque ele queria o filho de volta, né? Então ele foi para o filho e ali ele o abraçou e o beijou. Então que linda, né? Essa atitude do pai. Então, a história do filho pródigo, a gente vê, ele se perdeu por escolha, ele escolheu ir, certo? Ele escolheu ir, né? E aí, a mensagem agora para nós, para o entendimento da parábola, é Deus, esse pai de amor, né? A gente entende que Deus é o pai de amor, nós somos os filhos pródigos, né? Alguns já voltamos para a casa do pai. E aqui nós estamos no aconchego do amor do Pai, né? Então, a graça é o convite. Nós vamos falar agora de outra parábola, para fazer aqui vamos dizer assim, uma conexão com essa, certo? Né? Acho que não é conexão a palavra, mas vai assim. A gente vai fazer uma reflexão das duas parábolas. Do filho pródigo, aquele que escolheu ir. E a gente vai ver na parábola de Mateus 22:9, que vai falar um pouquinho de graça. Que graça é o convite de Deus, é o próprio Deus na nossa vida, né? Então, essa daí está lá em Mateus. Lá em Mateus 22, que fala da parábola das bodas, certo? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então ele enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados:
preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando aí suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrarmos. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, gente, na parábola do filho pródigo, a gente vê que Deus vai ao encontro, né, de quem está longe, que era o filho. E ali ele oferece tudo de novo. Deu a chance de trazer ele, colocou um anel, né, no dedo do filho, preparou ali a melhor roupa e ali trouxe o seu filho de volta, né? Então trouxe a bênção, independente do que ele tinha feito no passado. Então a gente vê que amor e graça ali estão aí presentes nessa parábola, né? Estão presentes também na nossa vida. Na parábola do banquete, a gente vê que aquele rei, ele preparou o banquete para o seu filho, né? Ele preparou. E ali, os convidados não quiseram ir. A festa preparada, tudo pronto, a comida já preparada. E o rei ficou irado, né? Mandou até matar. E disse: eles não são dignos da minha festa, mas minha festa vai acontecer. Ou com eles ou sem eles. Então vá para os becos, vá para as encruzilhadas, mas traga. E ali ele vestiu os convidados. Ele vestiu os convidados. Então nós sabemos que Deus, ele está dando a chance de nós voltarmos, né, para Ele, voltarmos para casa. E Ele chama, é um Pai de amor, é um Pai carinhoso. Eu digo até que Ele atula, porque quando a gente sai de casa em casa para oferecer a palavra de Deus, a gente atula as pessoas muitas vezes, né? A gente às vezes joga a palavra lá sem a pessoa nem querer, e a gente quer passar porque é a chance, né? As pessoas atularam a gente, né? É, justamente. É, sim. Era para atular a gente para levar a salvação para elas, mas é o contrário, né? Então tudo isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Porque para naquele grande dia dizer assim: você não teve chance, você teve chance até demais, né? E aqui Deus, ele quer que nós voltemos para casa, porque o nosso endereço não é aqui, nós estamos aqui de passagem, né? E aquele rei, ele preparou aquela festa como Deus também está preparando. Eu diria até que já está pronto. Amém. E já está pronto, amém? Então, Ellen White escreveu uma passagem que diz assim: pela graça divina, todos aqueles que quiserem poderão galgar os brilhantes degraus da terra até o céu. Então ele disse: traga os bons, traga os maus, porque aqueles que estão arretados não quer. Então agora vamos chamar aqueles que a gente pensa que não quer nada, né? A gente pensa que um bêbado não quer nada, a gente pensa que um assassino, mas ninguém sabe, né? Então ele disse: vá às vielas, vá para todo canto e fale dessa graça, né? A graça, ela não se explica, ela se vive. O filho, ele achava que merecia ser servo, mas o pai vestiu como filho de novo. Foi? Colocou a melhor roupa, ele não quis explicação, ele abraçou, beijou, ali ia começar tudo de novo, né? Tudo de novo. Aqui conta uma historinha que
filhote de camelo estava lá no zoológico e disse assim para sua mãe: mamãe, se temos tudo para o deserto, as patas fortes, as corcovas grandes, os cílios espessos, por que estamos nesse zoológico? Aquele filhote perguntou à mãe, né? Então, às vezes, o mundo, os filhos, estão assim, né? Tem tudo para ser livre e se prende a um zoológico, né? Deste mundo. Então, essa pergunta, o filho de camelo perguntou para sua mãe. Então, essa é a pergunta que ecoa na alma dos salvos, que ainda vive como cativo. A gente tem que fazer essa pergunta também para nós, né? Nós somos salvos, mas às vezes nós estamos ainda cativos de algumas coisas. Ninguém de nós nasceu para este lugar, a gente sabe. Nós fomos feitos para a eternidade. Nosso corpo pode estar aqui, mas nosso coração já está marcado para o céu. Amém? Amém. Amém. Então, esta terra é só a sala de espera. A gente está aqui porque ainda está cumprindo uma missão, né? De pregar o Evangelho. E quando a saudade do céu vira perdão e missão, então a gente tem que fazer a missão, né? Tem que levar esse perdão para as pessoas. O filho voltou e o pai correu. O filho voltou, o pai correu ao encontro. A roupa estava pronta, a mesa também está lá no céu. Aquele rei também preparou a mesa, os convidados, né? E só faltava o coração decidir. E o céu explodiu em festa, né? Então o maior banquete do universo está esperando todos nós que somos filhos próprios. Amém. Somos filhos próprios por algum momento. Mesmo que a gente já tenha entregado a vida a Deus, mas por algum momento, às vezes, a gente também se faz como filho próprio, né? Então Deus, eu sempre, quando eu prego sobre isso, né, que a mesa está pronta, eu gosto de me imaginar Jesus esperando por nós. Aquela mesa enorme e Jesus ainda em pé na porta. Como mandar um ficar ali sozinho, bota todo mundo para dentro e fica ali na porta. E Jesus fica e diz assim: Lígia, você chegou, amém, Lígia. Eu estava só esperando você. Então Jesus, ele vai dizer isso comigo e com você. Então já pensou naquele banquete e ali saber que você era a única pessoa que ainda faltava? E Deus, ele também, Jesus, ele quer que você também não vá só. E você também não vá só. Você leve alguém, porque com certeza ele vai dizer: eu sabia que você ia trazer ela. Eu sabia que você ia trazer ele, né? Então Deus, ele quer isso de nós. Que a gente tenha esse amor. Que a gente tenha esse acolhimento também aqui dos perdidos, certo? A gente acolhe, tem esse acolhimento dos perdidos, excluídos, porque ambos eles mostram que o plano de Deus inclui quem está longe, seja o filho que saiu de casa, seja pessoas comuns nas estradas, fora do círculo inicial, né? E ali a alegria de recebê-los. Então, por isso que uma igreja deve estar preparada para receber, não com julgamento, né? Não com coisas, agora ele não faz assim, mas agora tem que ser assado. Não, tem que entender cada tempo, cada momento, né? E ali abraçar como aquele pai abraçou o seu filho. E a gente sabe que a salvação é um convite universal, e esse convite é a graça que se estende, porque ela é para todos, né? E a graça revela que a salvação não é privilégio de poucos, mas ela está aberta a todo aquele que aceitar. Amém. Amém? Não precisamos aceitar, né? Aceitar e voltar e responder o chamado. Porque quando a gente estava fazendo aquela visita com a mulher, a irmã dava assim: o remédio está aqui, agora precisamos querer, né? Querer. Nós temos todo dia o remédio, o antídoto para a salvação, né? Não é muito triste a gente ver a disposição da pessoa para querer. Porque a gente sabe, é aquela coisa, irmã, que é como se não desse valor que é de graça, né? Quer dizer, é de graça, mas a graça não é barata, né?
valeu o sangue de Cristo, né? A graça merecida, porque não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente fez, mas é porque pelo que Cristo fez. Se a gente tivesse levado uma coisa para ela comprar, e caro, comprava, uma simpatia, sei lá, uma mágica, sim, uma coisa que puxasse medo, ela está e tal. com certeza, com certeza. Então agora nós vamos orar por ela, né? Já estou orando desde ontem, já botei no grupo de oração. E nós vamos continuar orando para que ela, Senhor, dê esse desejo a ela, dela ler, né? Ou desde ontem à noite eu já mandei figurinha, um monte de coisa da palavra de Deus e tudo, ela também respondeu mandando, né? Quando for amanhã eu vou perguntar. E aí, Senhor, já começou? Né? Então, nós precisamos incentivar também, né? Tenho o número dela. Então nós somos convidados para estar nos braços do Pai. Amém? Amém. Mas não vá sozinho, leve alguém com você. Amém. Sempre haverá um lugar ao seu lado para entrar mais gente no céu. Jesus convida você para aceitar, viver e partilhar a graça deste amor sem fim com mais gente, porque o banquete celestial só será melhor com mais gente, né? Toda festa é muito melhor, né? Eu acho bom juntar a panela lá na igreja, porque a igreja enche, né? Então é muito melhor. Eu digo, porque eu fazia juntar a panela todo dia, né? Para ver todo dia. Mas é muito melhor com mais pessoas, né? Com mais pessoas. A Bíblia diz que lá em Romanos 13:14 que. Vamos ler? 13:14. Diz assim: mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós precisamos nos revestir da roupa, né? Das vestes nupciais, da graça de Cristo em nós, né? Porque para participar desse banquete, nós precisamos fazer morrer em nós a nossa natureza carnal, com suas concupiscências, né? Para que Cristo possa habitar em nós, para que o nosso espiritual seja o que prevaleça. Porque eu nunca esqueci aquela pregação de Gil, que ele disse que 2 leãozinhos que a gente tem, 2 naturezinhas, uma querendo comer a outra, né? Então a gente tem que alimentar a espiritual, para que um dia nossa mente esteja totalmente voltada para o céu, né? Se aqui não é o nosso lugar, o céu é a nossa casa. Então o Pai está correndo e o céu está montando a mesa. O Espírito está chamando. E você foi convocado para reconhecer sua filiação da paternidade universal de Deus. Amém? Amém. Para viver uma eternidade nas alturas com Ele, com frutos semeados pelo sangue de Cristo. Então venha, volte e sente-se à mesa. Amém. Amém. Esse é o banquete de Deus, esse é o convite de Deus. O convite é a graça, Ele quer que a gente sente à mesa. Então, você quer viver uma vida elevada com Cristo? Eu quero. Amém? Então, com liberdade e propósito, como Deus oferece, eu creio que nós queremos, né? Que Ele nos ajude a ter essa comunhão diária, né? Quando o físico desfalecer, mas que a sua fé esteja firme, inabalável, né? E ali você se levanta pela fé e diga: Senhor, eu quero viver contigo nas mansões celestiais. Eu quero estar lá naquela hora que o Senhor abrir aquela porta para mim e dizer: venha, sente-se à mesa, o seu lugar já estava preparado. Amém. Amém. Então que Deus possa nos preparar para esse encontro, né? Amém? Eu não fiz um momento de oração que eu ia fazer, que assim a gente está fazendo para o Jaedson, né? Joedson. Nos cultos a gente está fazendo um momento de oração de joelho para o Joedson, né? E pela minha neta Alice. Ela ontem foi para a igreja, dormiu lá em casa, mas na hora de tarde a mãe mandou pegar. Eu ia até trazer ela hoje de novo. Mas nós vamos fazer esse momento agora, certo?
playback, mas bote com a voz dela, não tem problema não. Você bota Paula Chacon com a voz dela mesmo. Ai, Geninha, não quer filmar você. Ela tá sempre séria, né? Sempre séria. Curte de ficar.